Olá, sétimo ano, tudo bem? Hoje eu estou passando aqui para a gente finalizar o livro, porque semana que vem tem prova. Então coloquei aqui as coisas mais importantes, aquilo que vocês devem lembrar na hora da prova. E também os fatos mais legais desse livro, assim. Esse livro, ele compõe um livro, né, uma coletânea do livro do Monteiro Lobato, que são os 12 trabalhos de Hércules. O primeiro do livro é o Leão de Nemeia. Então, tem a continuação dos 11 outros trabalhos que Hércules teve na vida dele, como já conversamos sobre, né? Eu vou dar uma relembrada aqui nos 12 trabalhos, mas, na verdade, mais na vida de Hércules, mas os 12 trabalhos eu acredito que nós vimos também no comecinho do ano, não vai dar tempo, eu acho, para a gente ver todos, mas pelo menos esse do Leão, que é do nosso livro, nós vamos ter que falar bastante sobre ele. O livro do Monteiro Lobato, certo? Já falei. E esse livro ele conta a história, o primeiro trabalho que o Hércules executa em favor do rei Euristeu. E a gente vai ter aqui vários os porquês o Hércules se propõe ali a fazer esses trabalhos, né? Correr tanto risco para tanto pouca recompensa, né, gente? Então, assim, como começa o livro? A Dona Benta contando pro pessoal do sítio, pro Pedrinho, para Emília, para o Visconde, para Narizinho, como que aconteceu, as histórias do Hércules, tudo que o Hércules fez, o herói. Lembra que nós vimos também a figura do herói, esse herói destemido, mas o Hércules sempre, quando ele matava alguma coisa assim, ele ficava chateado, ele é uma pessoa que ele tinha sentimentos, então ele chorava muitas vezes depois que ele cometia essas atrocidades. Então, gente, ela conta a história lá pro Pedrinho, pro pessoal do sítio, e o Pedrinho fica super interessado em tentar ver. Logicamente, o sítio é encantado, tem o pó de pirlim-pim-pim, que eles podem ir para onde eles quiserem, podem transformar tudo que eles quiserem. Então existe muito de fantasia ali, de conto de fadas no livro do Monteiro Lobato. Então o Pedrinho, ele quer acompanhar um dos trabalhos do Hércules, ele quer ver esses trabalhos acontecerem. E ele já havia feito isso anteriormente e ele pede para a Dona Benta para que ele vá de novo ver um dos trabalhos do Hércules. E ele vai ver todos, na verdade, né? Que a gente tem só o exemplo do primeiro. Então, ele pede para Dona Benta meio que não fala não para ele. E ele arruma as coisas, a Emília arruma a canastrinha dela, que é o baúzinho que ela tem. E eles vão, e o Visconde vai, a Emília e o Pedrinho. Vão os três lá ver a Narizinho não vai, porque ela fica cuidando da Dona Benta e ela prefere ficar no sítio. Então vai os três. E os três ali, eles começam a ter uma aventura para procurar o Hércules. Quando eles vão lá no compósito de pirlim-pim-pim, eles demoram para chegar no lugar, eles vão para um lugar perto de Nemeia e eles encontram um pastor, e esse pastor conversa com eles sobre o Hércules, tudo, e ele fala: nós estamos aqui para acompanhar o Hércules derrotando esse leão. E aí o pastor fala: gente, esse leão, ele é invulnerável. Então o leão era muito difícil de matá-lo. Não tinha assim, a pele dele não passava nada, não tinha espada que pudesse matá-lo, não tinha arma para matar. Então, assim, ele era um leão que aterrorizava essa redondeza, ele matava um monte de gente, era terrível, e ele estava assombrando todo mundo. E aí chamaram o Hércules para dar uma solução para esse problema. E aí ele foi, e bem nessa hora ali, o Pedrinho consegue encontrar o Hércules. O Pedrinho, o Visconde e a Emília se escondem numa árvore, em cima lá da árvore, os três ficam lá em cima, enquanto o leão está ali rondando. Logo depois que o leão começa a rondar esse lugar, chega o Hércules. E aí o Hércules tenta atirar no leão, aí a Emília tenta falar para o Hércules: ele não dá certo, isso aí não vai dar certo, o leão não vai morrer dessa forma. E aí eles começam a dar um spoiler da história, né? Porque eles já conheciam a história. Então eles falam lá pro Hércules, de alguma forma, pro Hércules afogar o leão, porque não ia dar certo ele tentar com algumas armas ali, tentar matar o leão, que o leão era invulnerável. Então a Emília meio que começa a falar. E o Hércules, o mais engraçado dessa história é que o Hércules estava achando que era algum deus que estava soprando do universo para ele, sabe? Ele entende isso como uma inspiração espiritual que ele estava recebendo de alguma deusa do Olimpo para ele matar o leão. Só que não, era a Emília que estava falando: afoga ele, afoga ele. E é o que o
o Hércules faz? Na verdade, ele dá uma chave de braço assim na cabeça do leão e deixa o leão sem ar até o leão cansar e não conseguir mais respirar e ele morre. E aí, gente, temos ali essa finalização do livro com os 3 descendo da árvore e o Hércules fala, eram vocês, eu pensei que eram uns 3 pica-pau ali, que estavam 3 bichinhos pica-pauzinhos que estavam na árvore, ele até brinca falando dessa forma. E outra coisa que eu quero deixar bem claro para vocês é essa história do Hércules. A Dona Benta conta um pouco dessa história aqui, que ela é uma história da mitologia grega, é real da mitologia grega, então ela não é, Dona Benta não inventa nada, ela é fiel ao que é mitologia grega. O Monteiro Lobato ele faz isso nos 12 trabalhos do Hércules, ele pega a história do sítio, mistura com a mitologia grega para apresentar de uma forma mais atraente, mais legal. Porque a história da mitologia grega, a gente tem muitas coisas bem pesadas, bem profundas, assim, até bizarras. Mas o do Hércules é um pouquinho bizarro, tem vários momentos ali, desde o nascimento dele. Ele é filho do Zeus, que é a Quimena, que a mãe era uma mulher muito bonita, a Quimena era uma das mulheres mais bonitas da época, e Zeus é o deus dos deuses, né? Só que o Zeus, ele, já falei pra vocês, né? Ele era casado com Hera e ele teve esse filho fora do casamento, que é o Hércules. A Hera, gente, ela começa a ter um ódio pelo Hércules absurdo. Tanto que existe, eu falei isso também em sala de aula, existe o Euristeu. Euristeu é o primo do Hércules, ela meio que antecipa a gravidez da mãe do Euristeu, para o Euristeu nascer primeiro que Hércules e ter o direito à primogenitura, e tipo, o direito a ser rei nesse lugar. Zeus sempre quis que fosse o Hércules o rei, né? Só que aí o Euristeu, como nasceu primeiro, ele herdou primeiro. E aí o Hércules sempre é submisso ao Euristeu. E aí, logo que... Aí vai ter uma conclusão dessa história aqui, que guarda essa história aí que eu estou falando, que agora eu vou falar outra para ligar com essa aí. Então a Hera tem muita raiva do Hércules. Teve muita raiva, a vida toda prejudicou o Hércules. O Hércules era casado, tinha filhos, e Hera cometeu ele numa loucura, entrou na cabeça dele, enlouqueceu ele. E aí Hércules comete o assassinato da mulher e dos filhos dele nessa história louca. E ele fica muito chateado, ele fica deprimido, ele fica mal e ele quer se redimir dessa história toda. E aí quando ele se propõe, ele vai num oráculo de Delfos, e esse oráculo aqui era amigo da Hera, também estava à disposição da Hera. Ele meio que arma para o Hércules fazer esses trabalhos. Então ele fala assim para o Hércules, se você for realizar esses 12 trabalhos, que eram 12 trabalhos impossíveis, mas Hércules concluiu todos, eram coisas que eram para realmente tirar a vida do Hércules. E aí ele fala o oráculo, era tipo um mago, sabe, um homem, uma pessoa espiritual, um pastor, uma pessoa espiritual ali que determinava o que você podia fazer, era o seu encontro com Deus, assim. Então, ele fala que ele tem que fazer esses 12 trabalhos e servir ao Euristeu. Aí ele vai servir esse primo dele, e o primo dele vai mandando esses trabalhos impossíveis dele. E o Euristeu é aqui, mancomunado com a Hera. Então, os dois ali têm um trato e vai acontecendo isso, gente. Ele vai... A Hera, como o Euristeu deve meio que para a Hera, né, ter nascido primeiro, e aí eles têm uma relação aqui e acaba prejudicando, eles tentam prejudicar o Hércules de todas as formas. E aí eu falei, né, que ele cometeu uma loucura, assassinou a mulher e os filhos, e essa culpa é o que deixa ele, que faz ele realizar todos esses trabalhos. E aí, gente, falamos da morte, também tem na parte do livro que fala sobre a morte, a Dona Benta conta sobre a morte dele. A gente já entrou, né, em consenso que essa morte foi muito besta, para quem era um herói, né, a morte foi muito besta, tentando lembrar para vocês que tem também no livro. Então, vou contar um pouquinho rapidão, pra gente, que pode cair também na prova. O Hércules, depois de fazer os 12 trabalhos, ele casa com a Djanira. E aí, um belo dia, a Djanira está indo num rio lá com... Eu não lembro quem era, gente, só sei que era uma personagem bem famosa ali, e ele está indo no rio com ela, e ele tenta beijar a Djanira, esse personagem. O Hércules tá com uma flecha nesse homem, e esse homem morre na hora, mas antes ele consegue dar
uma capa, uma poção. Tem várias traduções falando que se é uma capa, era uma poção, que essa poção era de envenenamento. E a Djanira dá tempo dela guardar essa poção para ela e o homem morre. E com o tempo lá, ela tá com essa poção guardada, esse remédio aí, né, que eu não sabe muito bem o que é. Até o momento que Hércules, numa missão aí dele, ele resgata uma princesa muito bonita e a Djanira fica com muitos ciúmes. E lembra que eu falei para vocês? As histórias gregas são bem dessas questões de passionais, paixão, ódio. Deixa muita flor da pele. Todos os personagens são muito humanos, são deuses, mas humanos demais. E aí, Djanira, ela vem um servente do Hércules lá pedir uma roupa, uma capa para Djanira e ela coloca veneno nessa capa achando que é para a princesa e na verdade é para o Hércules. Aí o Hércules coloca a capa, vai fazer as oferendas dele para o Deus e aí ele morre envenenado. Bem idiota, né? Do jeito que ele morreu, para quem era o Hércules. Então, é mais ou menos isso. Tem no livro isso, então tem mais detalhes lá para vocês verem. E finalizando a história, gente. Então, assim, o Visconde, a Emília e o Pedrinho, eles ajudam o Hércules a matar o leão de Nemeia, segundo o Monteiro Lobatos. Claro que é uma grande brincadeira, né? Que o Monteiro quis unir as duas histórias. Então, ele ajuda e no final ali tem o banquete do herói. E eles continuam, né? Os 12 trabalhos junto com o Hércules. E esse foi o primeiro. E é mais ou menos isso que eu quero deixar para vocês. E é só sobre isso, gente. Então presta atenção, termine o livro lá de ler e até boa prova, boa avaliação. Tchau, tchau.